Qual a diferença entre pessoa, sujeito e indivíduo? Fala galera, professor Almir aqui. Na aula passada, nós vimos que sociologia é o estudo da sociedade e dos fenômenos que nela ocorrem. Mas afinal, o que é sociedade? Sociedade é uma associação, ou seja, um grupo de indivíduos se relacionando a fim de preservarem os seus objetivos em comum. Mas olha só, a sociedade ela é composta de indivíduos, mas por que indivíduos? Qual que é a diferença entre uma pessoa, um sujeito e um indivíduo? É isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá comigo aqui, ó. Pessoal, uma pessoa. O que é uma pessoa? Pessoa vem do grego, daquelas máscaras de teatro grego. Então, como você vem aqui, do grego persona, máscara que os atores usavam no teatro grego. Então a palavra pessoa vem de persona. Quando você diz uma pessoa, você está falando da personalidade, de características próprias de alguém, dos gostos dessa pessoa, do jeito particular dela, do caráter dela, daquilo que torna ela diferente das outras. E um sujeito, o que é um sujeito? Bom, esse daí é um pouquinho mais complicadinho da gente explicar, mas eu vou fazer uma explicação meio por cima. Talvez uma outra oportunidade a gente aprofunde isso, tá? Bom, de acordo com o conceito nominal da língua portuguesa, né, o sujeito é alguém que sofre uma ação ou um estado, né? E tem sempre a ver com a relação. Eu acho que essa que é a questão importante aqui para você guardar. O sujeito tem relação. É sempre um sujeito em relação a algo. Em relação a um ambiente, alguma coisa que aconteceu. Ou em relação a um estado, né? De estar bem, de estar mal, de estar sofrendo, de estar alegre, de estar feliz. Então, o sujeito sempre tem a ver com circunstâncias. E é sempre em relação com outro, com algo. E o indivíduo? Né? O indivíduo é aquele que não pode ser dividido. Indivíduo, aquele que não pode ser dividido. Em sociologia, é o que constitui a sociedade. Vamos lá. Então, o sujeito... ele possui um papel social. O que significa possuir um papel social? Que ele exerce uma função dentro da sociedade. O indivíduo, ele é um pai, é um aluno, em algumas horas é um funcionário numa empresa. No meu caso, sou um professor, sou um filho, sou um membro de uma igreja, de uma sociedade, de um grupo. Então, o indivíduo ele está atrelado sempre à questão dos direitos e dos deveres. Portanto, o indivíduo é um cidadão. Ele tem relação com a sociedade. Então, recapitulando, uma pessoa é quando você está falando das características, do jeito próprio daquela pessoa. Quando você diz um sujeito, você está falando em relação a algo que aconteceu ou algum sentimento que essa pessoa, um estado que ela está ou algo que aconteceu com ela. E o indivíduo tem relação sempre com o seu contexto social, com aquilo que ele está exercendo. O indivíduo transforma a sociedade e também é transformado por ela, como nós vamos ver aqui. O indivíduo é diferente da pessoa, do conceito de pessoa, exatamente nessa mesma proporção. Por quê? Porque a pessoa tem características próprias. Quando você está falando em pessoalidade, você está falando dos atributos que aquela pessoa tem, os seus sentimentos,
o seu jeito de ser. E quando nós estamos falando no indivíduo, nós estamos falando em funções que são comuns para todos. Então, todos os indivíduos da sociedade exercem direitos. Todos os indivíduos da sociedade exercem deveres. Todos os indivíduos da sociedade se relacionam e exercem os seus papéis sociais. Percebe? Se você vive na sociedade, você exerce um papel social. Seja ele como aluno, como você está sendo agora, seja ele como filho, como pai, algum papel social com certeza você exerce. Seguindo aqui, então, nós temos aqui um pontinho que é o indivíduo. E essa esfera aqui é a nossa sociedade. Então, a sociedade e o indivíduo. Ora, nós vemos aqui que o indivíduo transforma a sociedade. Obviamente, né? Ele que trabalha a sociedade, ele constrói a sociedade, junto com outros indivíduos exercendo as suas funções sociais. Então, o indivíduo constrói e transforma a sociedade. Mas a sociedade também transforma o indivíduo. Então, nós podemos pegar um exemplo de um indivíduo que nasceu no Brasil. Nós temos o nosso jeito, nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, as nossas culturas. Se eu tivesse nascido no Japão, eu não seria o mesmo Almir. Eu seria um Almir diferente. Se eu tivesse nascido na Índia, se eu tivesse nascido na Rússia, em qualquer outro país. Então percebe, a sociedade também ela produz um tipo de sujeito, ok? Na filosofia nós chamamos isso de uma relação dialética. Dialética porque um acaba transformando o outro num ciclo. Não dá para você achar aí onde está a origem, aonde está o final. É um ciclo. Do mesmo jeito que o indivíduo transforma a sociedade, enquanto ele está transformando a sociedade, ele também é transformado. E enquanto ele está sendo transformado pela sociedade, ele transforma a sociedade. Beleza? Mas tem aí algo ainda para a gente poder ver. Que eu quero aqui... Foca aqui no Almirzão. Quero deixar para você uma pergunta e jogar essa pergunta aí para você ir pensando para nossa próxima aula. Por que o ser humano é o único ser que trabalha? Como assim, Almirzão? O passarinho também trabalha, faz o seu ninho. Como assim? Os animais também trabalham, eles caçam, eles produz o seu alimento, eles fazem casinha. Então, não. O ser humano é o único ser que trabalha. Por quê? Pensa aí, nós veremos na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então é isso. Foca aí nos estudos, foca nos roteiros de atividade, nas aulas do Centro de Mídia e já sabe, se precisar, chama no Zap. Tamo junto. É nóis, valeu!